Senhores telespectadores, estamos outra vez em frente dos horizontes da memória. E neste caso é extremamente curioso que nem eu sei onde passa o horizonte. Como sabem, o horizonte é a linha que separa o que se vê do que a vista já não alcança. Isto que está na minha frente é uma igreja que tem dois nomes. O que ali está escrito é a Senhora das Salas. Reparem, Salas. O que vem em todos os guias de turismo e toda a gente repete é Nossa Senhora das Salvas. Salvas, de salvar. E bem, esta confusão vem de que aqui há dois horizontes. Um horizonte que pode ter 300 ou 400 anos. Quando os navios chegavam ao porto, as bombardas descarregavam, bum, 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 eram as salvas, salvar a terra. E como o Vasco da Gama deve ter chegado aqui, com certeza que salvava. E esta igreja que ele fez era a Senhora das Salvas. Ele salvava com a artilharia dos seus navios a Senhora a cuja terra se chegava. Isto é bonito, eu acho que é bonito, hein? Vem ao longe os navios, os canhões, baforavas de pólvora, bum, bum. Só que o Vasco da Gama não dizia nada disso, dizia uma coisa mais simples. Senhora das Salas. Salas. E isto tem a ver com o lugar. Bem em frente da igreja estão os armazéns. Eram os armazéns do sal. Sal para salar. Porque de sal não deu salgado, começou por dar salado. Era aqui que se salava o peixe, aqui, nesta terra de Sines. Estou-lhes a falar em Sines, diante da igreja da Senhora das Salas, mandada erguer por Vasco da Gama. É isso o que nos dizem estas pedras. Queria dizer-lhes que é, de certo modo, uma história triste. Vasco da Gama, depois da sua grande viagem em que descobriu o caminho marítimo para a Índia, tinha uma aspiração, havia algo que ele desde há muito tempo queria. Ele queria fazer uma casa em Sines. E mandou fazer uma casa, aqui bem perto. Pôs-lhe uma pedra, mas a terra tinha dono, o dono era o senhor Dom Jorge. O senhor Dom Jorge era um senhor assim, um senhor perfeitamente insignificante, mas que era filho del rei Dom João II e era mestre da Ordem de Santiago. Como tal, era o dono destas terras todas. E acontece isto. Os homens pequenos nunca suportam a companhia dos grandes. O senhor Dom Jorge não quis que Vasco da Gama fizesse aqui uma casa. E essa foi uma das grandes agonias e frustrações do descobridor do caminho marítimo para a Índia. Não o deixaram fazer uma casa em Sines. É claro, já depois de morrer o senhor Dom Jorge, já depois do próprio Vasco da Gama estar morto, porque aqui diz 1529, é portanto 4 anos depois da morte, que a capela foi construída e que se pôde aqui escrever, e então para todo sempre, esta casa de Nossa Senhora das Salas mandou fazer o magnífico senhor Dom Vasco da Gama, conde da Vidigueira e almirante
das Índias. Almirante das Índias porque se lhe devia realmente um feito de excepcional grandeza. Tinha sido o primeiro europeu a navegar diretamente de um porto da velha Europa até aos velhos portos da Índia. E que razões teria Vasco da Gama para querer que a casa fosse em Sines? Em Sines, e por que não, num sítio qualquer, há tanta terra em Portugal. Bom, eu penso, é uma ideia minha, mas penso que a verdadeira razão era esta: passarinho da Serra de Estrela, onde se cria, lá se deseja. Isto é um provérbio do povo português. Creio que Vasco da Gama se criou aqui nesta vila, andou aqui nesta ribeira. Vêem em frente uma casinha que tem uma ladeira com vegetação. Aquele mato era a horta de Vasco da Gama, e aquela casinha pequenita que lá se vê é o que resta da casa que o famoso navegador ali quis construir. E quis construir porque o rei Dom Manuel, quando ele voltou da viagem, disse: pronto, eu vou-te dar o senhorio de Sines. Claro, vou-te dar quando puder, vou-te dar quando for minha, porque por enquanto é do tal senhor Dom Jorge, é da Ordem de Santiago. Mas eu vou trocar e depois te dou. Acho que Vasco da Gama não quis esperar, ele não era homem assim para esperar muito tempo por coisa nenhuma. Começa a construção, vem o Dom Jorge, protesta, embarga as obras, o rei deu razão ao Dom Jorge e Vasco da Gama passou pelo vexame de ver a sua própria casa derribada e ele proibido de vir aqui a Sines. Só muito mais tarde é que veio a ter, enfim, uma terra dele que ele comprou. Teve que comprar a terra da Vidigueira e o rei então fê-lo conde da Vidigueira. Mas a terra com a qual ele sonhava, a terra da sua infância, a terra à qual ele queria deixar ligado o nome, isso era Sines. Daí a importância de Sines em tudo o que se refira à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Mas eu agora vou aqui, em frente de Sines, falar-lhes da viagem. O projeto de encontrar um caminho marítimo até à Índia era um projeto principalmente comercial. O que acontece era isto: a Índia era a região onde se produziam as especiarias. Especiarias era a pimenta, era a canela, era a noz moscada, era o gengibre, era um conjunto de produtos que a Europa estava habituada a eles. Precisava deles para conservar os alimentos, precisava deles para a comida, para os remédios de farmácia, para as escolas, para as drogarias. Tudo isso tornava as especiarias indispensáveis. E elas vinham da Índia. Eu tenho aqui junto de mim um trecho do mapa mundi. Isto é a Índia, como veem. Aqui se davam as ricas especiarias que vinham realmente à Europa. E vinham por uma de duas vias, ou por esta, é o Golfo Pérsico, atravessavam aqui esta zona montanhosa e vinham dar a estes portos do Oriente do Mediterrâneo. Depois eram levadas por navios até à Itália. Ou então contornavam a Península da Arábia, subiam todo o Mar Vermelho, aqui tinham que atravessar a Península do Sinai, porque nesta altura, claro, não havia ainda Canal de Suez, e vinham também
dar à Itália. Era isto que fazia a riqueza das cidades italianas. Génova, Veneza, Florença, porque realmente era um magnífico comércio. Naturalmente que as especiarias chegavam aqui caras, como calculam, além do preço dos barcos, havia que depois em terra tinham que estar sempre a pagar, sempre que passavam por um porto, sempre que passavam por um castelo, pagavam uma quantia. E quando eram negociadas aqui, para depois serem distribuídas pela Europa, chegavam por um preço muito elevado. É claro, o rei de Portugal teve uma ideia. E se nós, saindo aqui do Tejo, nas nossas caravelas, que já tinham provado que podiam ir tão longe, imaginem que a gente fazia isto. Um caminho direto de Lisboa à Índia. Bom, foi realmente a proeza de Vasco da Gama. Em 1497 sai de Lisboa, passa nas Canárias onde não para, faz escala em Cabo Verde, depois fez uma grande deslocação neste sentido, passou perto do Brasil, rodou aqui rente ao Cabo da Boa Esperança, foi uma viagem extremamente difícil, mas em maio de 1498 chegou a Calicut. Isto é de uma enorme importância porque põe, ou pode pôr, nas mãos dos portugueses o monopólio das especiarias orientais. Bom, é qualquer coisa parecida com a gente agora ter um monopólio, imaginem, por exemplo, do petróleo. De um momento para o outro, ficávamos uma nação rica. Isso acabou por não acontecer, mas eu agora não vou falar nesses pormenores, mas de pormenores só queria falar-lhes num. Eu nestes programas evito muito dizer aquilo que já toda a gente sabe, mas aproveito as oportunidades para contar aquilo de que toda a gente se esquece, ou finge que se esquece. Sabem qual foi uma das consequências da viagem de Vasco da Gama? Pouco tempo depois de chegar a Madrid, a notícia de que Vasco da Gama tinha chegado à Índia, os reis católicos mandaram um emissário até ao Novo Mundo, estava lá o Colombo, estava o grande navegador Cristóvão Colombo, e sabem o que eles fizeram ao Colombo? Puseram-lhe nos pulsos as grilhetas do presidiário, meteram-no numa nau e levaram-no como um prejuro até Castela. Aí os historiadores espanhóis interrogam-se, como é possível, meu Deus, uma coisa assim, até o homem que descobre o mundo, tratam-no como se ele fosse assim um vulgar bandido, o que é que se passou? Com certeza que foi intriga, não há dúvida, aí houve algum sujeitinho de língua envenenada que deve ter contado qualquer mentira. Outros dizem, bom, isto se calhar os reis mal informados, bem, cada um conta a sua história. Há uma história que nunca ninguém contou. Os reis católicos tinham dado riquíssimas prendas a Colombo por ele ter descoberto o caminho marítimo para a Índia, para o reino das especiarias. E de repente chegava um correio de Portugal e dizia que afinal a Índia era no lado oposto do mundo e quem lá tinha chegado primeiro era o Vasco da Gama. Um dos aspectos que eu considero realmente muito importantes da viagem de Vasco da Gama é que essa viagem foi adotada
por um grande poeta português para tema de um poema que ele andava a escrever. Esse grande poeta era um homem pobre e infeliz que se chamava Luís Vaz de Camões. E o poema que ele andava a escrever eu tenho na minha mão. São os Lusíadas. Ele teve que fazer, a certa altura da vida, a mesma viagem que o Vasco da Gama, mas é claro, contou isso com uma grande fantasia. Por exemplo, é verdade que o Vasco da Gama dobrou o Cabo da Boa Esperança, passou do Atlântico para o Índico, como eu há bocadinho mostrei. E ele aí, exatamente nesse momento, que é um momento decisivo, colocou uma lenda inteiramente inventada por ele. Camões ousou dizer algo que nunca tinha sido dito. Diz que quando o Gama passava pelo Cabo da Boa Esperança, apareceu uma nuvem que realmente não estava lá. Uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre as nossas cabeças aparece. A nuvem dá voltas e de repente a nuvem tem cara de gigante. Como vê, isto é um fantasma, uma coisa horrorosa. Um tipo destes que sai do mar. Sabem o que é que o gigante tinha para contar? Tinha para contar uma doce e triste história de amor, exatamente igual àquela que aconteceu a Camões. Um dia viu uma menina de braços e pernas brancas que saía das ondas e que o enfeitiçou para sempre. Ele ficou apaixonado. O que é que acontece a um homem apaixonado? Bem, acontecia no meu tempo, agora no vosso já acho que não. No meu tempo a gente ia ter com a mãe da menina e dizia: olha, eu gosto muito da sua menina. A mãe da menina chamava-se Doris, e a mãe da menina não o desanimou. A mãe da menina disse: bom, vamos lá ver, eu vou ver se eu... Os Lusíadas dizem: eu buscarei maneira. E o Camões caiu naquele engano, acreditou que sim, que a mãe da menina ia arranjar maneira de o casar com a menina. E esperou, a essa altura fartou-se de esperar. Eu acho que aqui o que os Lusíadas dizem é que ele pôs o carro adiante dos bois. Houve uma noite em que se abraçou à menina e tudo aquilo em que ele sonhava se foi realidade. Só que quando acordou daquele sonho, viu-se abraçado a um penedo negro e longínquo. Converte-se-me a carne em pedra dura, em penedos os ossos fizeram. Camões tinha ousado fazer amor com a filha dos amos da casa onde servia, e a pena era exatamente essa, a condenação à morte, com os servidores que ousavam amar a filha dos senhores a quem serviam. Pouca gente sabe que esse episódio do Adamastor, de quem toda a gente fala, o Adamastor, fizeram monumentos, fizeram estátuas. O Adamastor é precisamente o símbolo do homem do povo que ousou subir acima da sua condição e amar a jovem senhora, filha daqueles grandes de quem era servidor. Vasco da Gama partiu do Restelo no dia 8 de julho de 1497,
8 de julho, reparem, faltam já só cerca de 3 meses para começar a grande viagem. É claro, ele demorou muito tempo, porque, evidentemente, chegar à Índia, ele só lá chegou no ano seguinte, já com a primavera adiantada. Mas agora, eu estou aqui a pensar numa corrida. Quem vai acabar primeiro a viagem? Vai ser o Vasco da Gama, que parte de Lisboa e chega à Índia, ou vai ser a Câmara Municipal de Sines, que começa agora outra corrida, uma corrida para, ainda há tempo, instalar aqui, nas ruínas deste castelo de Vasco da Gama, um museu comemorativo dessa espantosa façanha do navegador. A Câmara já começou as obras, vale a pena ver isto. Eu cheguei aqui, acho que tive sorte, cheguei aqui no momento em que ontem os trabalhadores que estavam aqui descobriram aqui encastoada na torre de homenagem uma pedra visigótica. Pouco depois, ali na esquina, acharam outra. Isto estava cheio de pedras visigóticas. Mostrei-lhes esta pedra, mas em Sines têm aparecido dezenas e dezenas de pedras trabalhadas e pedras muito notáveis. Também lhes queria falar nisso. Essas pedras constituem hoje um museu arqueológico municipal, mas se esse milagre das pedras estarem todas juntas, não terem levado descaminho, como acontece em toda a parte do país, deve-se a um investigador ilustre, José Miguel da Costa. É na casa dele que se podem ver as pedras visigóticas da velha basílica, eu penso que era uma basílica que havia em Sines. Esta pedra foi aqui posta à pressa e aqui estão rasgadas seteiras. Vinham aqui os soldados e com os seus arcos disparavam as flechas. Disparavam sobre quem? Sobre alguém que queria atacar o castelo. Não sei se eram corsários, não sei se eram outros povos invasores. O certo é que isto foi aproveitado já no século XV para fazer aqui uma fortificação que defendesse os pescadores que queriam fazer a sua vida dos constantes ataques dos corsários mouros. E então o rei mandou fazer estes castelos que afastavam os mouros. Ora, deste castelo, o alcaide foi o pai do Vasco da Gama, era o Estevão da Gama. Está ali uma porta que é do século XV. Como o Vasco da Gama nasce nos meados do século XV, posso garantir, isso pode-se garantir, por aquela porta terá passado muitas vezes o navegador. E são estas lembranças que a Câmara vai aproveitar para fazer o Museu de Vasco da Gama. Não vai ser só Lisboa com a Expo, não vai ser só o Porto com essa grande exposição que se está a preparar, não vai ser só Évora. Quem quiser visitar o próprio ninho em que o herói nasceu, terá que vir a Sines. Claro que isto, o tempo passa muito depressa, e isto agora é uma corrida que eu vou dar o sinal da partida. Daqui a 3 meses, Vasco da Gama vai partir para a Índia, vai dar quase a volta ao mundo e vai chegar à corte do Samorim. A Câmara também não tem muito mais tempo para acabar estas obras, restaurar o que foi o palácio, trazer para aqui todas as lembranças da velha Sines, fazer aqui o Museu de Vasco da Gama, de tal maneira que quem vá à Expo não se contente lá com Lisboa, tenha que vir até aqui a Sines. Que diabo, é tão perto. Vocês sabem que Lisboa a Sines hoje é 1 hora de automóvel, então não vale a pena vir aqui, é 1 hora. Façam a experiência e vão ver se não vale a pena.